Olá pessoal! Neste vídeo irei mostrar 10 carros raros e que foram incrivelmente abandonados. Os carros são deixados ao lado de grandes interestaduais, estradas e estacionamentos onde os carros são abandonados. Existem várias razões pelas quais os proprietários abandonam os carros. Os veículos abandonados se enquadram no espectro de uma gama mais ampla de questões, incluindo a regulação de veículos motorizados, distúrbios sociais e descarte ilegal de resíduos. Os veículos abandonados muitas vezes não são registrados e podem ser desfigurados. Muitos estados têm métodos para conduzir seus carros abandonados e localizar seus donos. Então bora lá conferir. Os 10 veículos luxuosos abandonados mais incríveis do mundo. Um Ferrari F40. O filho mais velho de Saddam era Uday Hussein. Durante a Primeira Guerra do Golfo, ele recebeu uma Ferrari F40, um grande conjunto de veículos caros, que manteve até ser assassinado pelas Forças Especiais dos Estados Unidos em 2003. O F-40 supostamente estava em uma garagem no norte do Iraque quando o Iraque foi atacado naquele ano. Abandonado quando Uday se foi, em algum lugar rural do Iraque ainda pode ser encontrado próximo a uma estrada de terra. O visual dos F-40S está sendo vendido por cerca de 350 mil libras esterlinas. Isso dá aproximadamente R$ 2.036.892. 2. Jaguar XJ220. Apenas 3 anos atrás, quando este carro foi descoberto, deixado à beira de um deserto do Catar, tinha insignificantes 560 milhas em seu odômetro. Cerca de 900 quilômetros. Antes de ser descoberto, 6 anos depois de ter sido vendido pela primeira vez, o anteriormente excelente Jaguar foi visto pela última vez em Beirute. Pouco se sabe sobre sua posição atual, embora ainda não se sabe se ainda o carro esteja lá. Foram fabricados apenas 281 exemplares. Hoje em dia esse carro custa 150 mil libras esterlinas, cerca de 900 mil reais. 3. Aston Martin DB5. Novamente, vemos um carro dos trapos ao dinheiro. Este Aston Martin DB5 foi salvo desse sofrimento impensável e algumas melhorias e reparações foram realizadas para que sua antiga glória possa ser devolvida. Além disso, este foi o primeiro carro conceito em menos de 30 segundos a sua partida com uma aceleração de 0 a 160 km por hora. No entanto, após alguns grandes treinos de especialistas na oficina, este carro foi leiloado por um preço 100 vezes superior ao preço de compra. Isso não significa que todo carro abandonado seja tão afortunado, custou muito para consertar aquele carro. 4. Bugatti Veyron. Então, este Bugatti se envolveu em um acidente esportivo com uma motocicleta. Um pequeno arranhão na traseira foi necessário para interromper a vida de estrada rápida e elegante deste Bugatti. Abandonar Bugatti é como pegar 2 milhões de dólares em conteúdo literário e queimá-lo para que se torne uma cinza. 5. Shelby Daytona. Por mais de 30 anos, um supercarro com boa reputação foi deixado de brincadeira, mas não é. Apenas 6 modelos Shelby foram feitos. Teria sido antes das câmeras e em garagens enormes e caras se revivesse seus dias de juventude, mas foi o tempo que se foi. O Daytona foi o supercarro da época em que a Ferrari também foi derrotada e ele sofre em vê-lo de forma tão traumática. Se o construtor deste carro visse, ele nunca teria sonhado em passar todo o trabalho para torná-lo tão lendário. 6. Rolls-Royce Phantom. Este o Centurião ou único, Rolls-Royce, foi descartado como um dos pneus com os quais é usado até ser vendido e exportado para a Rússia, e já foi de propriedade de uma proeminente corporação de Las Vegas. Nenhum rolo merece a indignidade de ser descartado, aparentemente desmoronado ou preso rapidamente, por uma linha ferroviária suburbana, entre a borracha usada e outros resíduos, por mais vulgares que sejam. Você ganhará 276 mil libras esterlinas, cerca de 1.665.000 reais com um Phantom novo e não modificado. 7. Bugatti Type 57S.
No mundo havia apenas 17 desses Bugattis, e este aqui foi colocado em detenção de garagem por quase 40 anos. Este Bugatti nunca mais viu a estrada desde o início de 1960. Apenas algumas rodadas foram concluídas com este carro depois que o proprietário o comprou. A parte positiva é que ela estava guardada em um galpão, que o dono não podia fazer nada a respeito. Nestes tempos modernos é muito difícil encontrar um carro assim e particularmente um Bugatti Vintage, e é por isso que o preço subiu. A família que possuía este carro teve sorte quando soube que em um caso de leilão este carro poderia encontrar um preço decente. Bem, eles não podem nem pegar mais de 5 milhões de dólares se tudo correr como eles planejaram. Isso não é incrível? É como se um filho pródigo voltasse. 8. Ferrari Enzo. Atualmente, a dívida em Dubai é ilegal. É crime prisional devolver um cheque. Os expatriados que enfrentam dívidas esmagadoras, portanto, deixaram seus carros, e geralmente na chave de ignição e às vezes no porta-luvas com cartões de crédito estourados, e fugiram da cidade para sempre. A expressão final desse padrão perturbador está neste Enzo empoeirado. O proprietário britânico supostamente escapou, deixando o carro de 900 mil libras esterlinas, cerca de 5.440.000 reais, apesar de não ter recebido algumas multas. Em seguida, a polícia confiscou o veículo. As autoridades anunciaram, após uma enxurrada de histórias alegando que Enzo está indo para o leilão junto com outros 9 carros, incluindo uma Ferrari 599 e uma Ferrari 430 Spider. 9. Koenigsegg Trevita. O dono deste carro deve receber algum crédito porque ele deixou o carro em uma garagem em vez de deixá-lo em um calor monstruoso. Um carro tão raro e super rápido deveria ter mais respeito. Este carro super raro está em Zurique, e está esperando seu dono por lá já há mais de um mês. O carro que custa mais de 1 milhão de euros está parado em uma garagem, onde também foi visto, e não se moveu desde então. Os custos de estacionamento na garagem devem ser superiores a 1.000 euros, mas quando se pensa que este carro custa mais de 1 milhão de euros, isso não é nada. 10. 1965 Jaguar E-Type. Um Jaguar E-Type encontrado coberto de ferrugem e em decomposição em um celeiro foi vendido por 41.000 libras esterlinas em leilão, cerca de 250.000 reais, porque pode valer até 150.000 libras esterlinas, cerca de 905.000 reais quando restaurado. O carro, que estava no celeiro de uma pequena cidade mercantil na fronteira de Norfolk e Suffolk. Norfolk é um condado da Anglia Oriental na Inglaterra. Tem fronteiras com o condado de Suffolk ao sul e os condados de Cambridgeshire. Depois, o Jaguar E-Type foi propriedade de outros 2 antes de ser vendido aos atuais detentores em 1971. Os atuais proprietários compraram o carro clássico como um presente de comemoração por conseguir um emprego de professor. O Jaguar passou toda a sua vida em East Anglia. O reino da Anglia Oriental foi um reino estabelecido pelos anglos por volta do século VI. Na região que hoje compreende aos condados de Norfolk e Suffolk, na Inglaterra. Enzo Ferrari famosamente descreveu o E-Type como o carro mais bonito do mundo e mesmo 5 décadas de poeira não conseguiram diminuir o fascínio deste coupé de cabeça fixa. Os Jaguar E-Type foram exibidos pela primeira vez ao mundo em 15 de março de 1961, com um preço de lançamento de cerca de 2.250 libras esterlinas, cerca de 14.000 reais avaliado em 38.000 libras esterlinas, cerca de 230.000 reais em valores atuais. 3 séries do motor clássico foram lançadas nos próximos 15 anos. O Jaguar E-Type é frequentemente considerado um dos maiores carros esportivos de todos os tempos. A marca do carro também foi de propriedade de George Harrison, George Best e Tony Curtis, entre outros rostos famosos. O popular carro clássico também já foi famoso por Enzo Ferrari, um piloto e empresário italiano de automobilismo, como o carro mais bonito do mundo. Bem, e era isso pessoal. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal e deixem o seu like.